No vídeo de agora vamos falar do desespero do Internacional. Bateu o desespero nessa negociação do Flamengo tentando a contratação de Vitão junto ao Colorado. No último vídeo a gente informou que o jogador já deu ok para a proposta do Flamengo de 5 anos de contrato, os empresários também, tanto é que hoje, quarta-feira, o pai do jogador junto com um dos representantes do atleta vai desembarcar em Porto Alegre para poder conversar com o Internacional a respeito dessa proposta, e a gente vai falar o que está acontecendo lá no Internacional, porque o desespero bateu. Tem também informação sobre Danilo, o tempo de contrato que o Flamengo ofereceu ao zagueiro lateral, digamos assim, que está atualmente na Juventus e tenta sua rescisão de contrato junto ao time italiano. Vamos falar sobre essas informações no vídeo de agora. Tem também John Textor falando sobre a busca por um treinador, lembrando que o Botafogo encara o Flamengo daqui a alguns dias pela Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro. Será que o Botafogo vai a campo contra o Flamengo sem treinador? Já a gente vai falar aqui, a gente vai mostrar o que John Textor disse em relação a esse assunto. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda, beleza? Vamos para as informações. Eu vou começar falando do desespero do Internacional, porque, e outra, galera, isso aqui não é sobre o jornalista, porque o Wagner Martins é um cara que eu super respeito lá da imprensa do Sul, um cara super profissional. Ele noticiou o seguinte: na Justiça, Inter se movimenta para denunciar dirigente do Flamengo por assédio a Vitão. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, mantém contato direto com o empresário e o próprio Vitão. Tal atitude está incomodando dirigentes do Internacional. Repito, isso aqui não é algo relacionado ao jornalista. Ele está certo. Ele noticiou isso aqui porque alguém lá do Internacional passou para ele. Mas Internacional, que desespero é esse? Vocês fizeram, eu vou citar alguns exemplos aqui rápido. Vocês fizeram o mesmo com Borré, vocês fizeram o mesmo com o Thiago Maia. Todo mundo faz isso. Isso é uma prática no futebol. A proposta é muito raro algum clube entrar em contato primeiro com outro clube para demonstrar interesse. É notório isso. Todo mundo só faz proposta a um clube quando já tem o ok do jogador, para não gastar tempo, entre aspas, com uma negociação. Por quê? Pode chegar, fazer a proposta a um clube e o jogador não querer ir. Então é normal fazer isso. O Flamengo fez isso. Deve ter feito. Vocês acham que o José Boto não tem uma relação com o Vitão? Foi o José Boto que levou o Vitão para o Shakhtar. Duvido que ele não tenha uma relação com os familiares, com os empresários. Eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, o Internacional, calma, sem desespero. Eu sei que vocês devem estar com medo de perder o principal zagueiro, um dos principais jogadores do setor defensivo no futebol brasileiro, mas calma, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixa eu ver se a informação é importante. Não, né? Não, é só fotos do treinamento do Flamengo. Vamos lá, porque em entrevista exclusiva ao Placar Aberto da Placar TV, John Textor revelou que o Botafogo está tendo dificuldades para encontrar um treinador para substituir Arthur Jorge. Abre aspas. É um ano longo. Sei que todo mundo está animado com o jogo contra o Flamengo, mas tenho que ter certeza de que tomaremos a decisão certa, porque queremos ganhar o Brasileirão e queremos competir. E queremos vencer o Mundial de Clubes. Tenham cuidado para não ser rápido demais nessa decisão, disse o empresário norte-americano. Ele também falou o seguinte: você não pode apressar esse processo porque está preocupado com algo no calendário. Estamos levando isso a sério, estamos prontos para jogar. Nosso time é muito bom, tenho certeza de que quando eu fizer uma oferta, o técnico aceitará o trabalho, mas não vai nos dar muito tempo para treinar. Mas vamos tomar a decisão certa, porque queremos um técnico para um ano inteiro. Lembrando que Flamengo e Botafogo se enfrentam daqui a 10 dias pela Supercopa do Brasil. E outra, o John Textor, não é assim fazer proposta, alguém vai aceitar. Você fez a proposta por André Jardine, o André Jardine não aceitou, preferiu ficar no América do México. Não é fácil, se fosse fácil, o Botafogo já teria contratado. E por que não é fácil? Porque não tem boas opções no mercado. E os treinadores que estão na ativa, empregados, dificilmente vão aceitar um projeto como esse por conta da indecisão que está atualmente o Botafogo, embora o Botafogo esteja
se reforçando bem aí na medida do possível. O Wendel, apesar do Wendel vir no meio do ano, Arthur, o Léo Lin, que é um bom goleiro, o David Ricardo é um zagueiro promissor do futebol brasileiro, enfim, Bitelo é um jogador que está sendo especulado também no Botafogo. Muitos saíram e poucos chegaram até o momento. E por falar em Supercopa do Brasil, o Flamengo deve ir a campo sem o patrocinador nas costas da camisa, onde o Mercado Livre estava exibindo essa marca. Eu perguntei a uma pessoa do Flamengo se existe a possibilidade de ter um patrocínio pontual para esse espaço da camisa, que é um espaço importante. Eu vou me recordar qual foi a marca que fez um patrocínio pontual? Foi a Amazon, acho, na Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Enfim, o Flamengo fez isso na ocasião. Eu acho até uma ideia interessante. E eu perguntei isso não foi porque eu tive uma informação, foi porque eu fiquei curioso mesmo. Estava vendo o uniforme do Flamengo e essa pessoa me disse que improvável, mas não impossível, Venê. Aí eu perguntei se tem alguma empresa encaminhada para essa parte do uniforme. Aí a pessoa respondeu que está bem longe ainda de ter um acerto. Então fica aí a informação. E por falar nisso, muita gente me questiona também quanto que o Flamengo ganhará por participar do Super Mundial. Não só o Flamengo, né? Os outros clubes brasileiros também, como Palmeiras, Botafogo, próprio Fluminense também. E ainda ninguém sabe. Os mandatários dos clubes brasileiros não foram comunicados oficialmente. Perguntei a 3 presidentes, os 3 me responderam a mesma coisa. Nós não fomos comunicados ainda. Então fica essa indecisão ou essa incógnita de quanto cada clube vai ganhar pela participação no Super Mundial. Eu acho que não será pouco, tá? Não, assim, beleza, posso errar feio, mas eu chutarei na casa dos 20 milhões de euros, pelo menos, para participar desse Super Mundial no meio do ano promovido pela FIFA. Vamos agora falar do Danilo, para encerrar nosso vídeo aqui, porque a imprensa italiana noticiou que o Flamengo ofereceu 2 anos de contrato. Eu fui apurar no Flamengo, o que me falaram é o seguinte: se o Danilo quiser fechar 2 anos mais 1, ou seja, o que seria esse mais 1? 2 anos certo de contrato. Então iria até o fim de 2026, podendo estender por mais 1 se ele atingir metas estabelecidas em contrato. E o Danilo atualmente, quer ver, vou até ver a idade dele aqui certinho. Danilo, o gol, Juventus. Vou até ver a idade dele certinho aqui ao vivo para vocês, para não noticiar nenhuma besteira. O Danilo tem 33 anos. Então, beleza. Ele faz aniversário em julho. Então, ele terminaria aí com 36 anos. É a mesma idade do Bruno Henrique, por exemplo, que vai terminar o contrato dele com o Flamengo. Eu não acho nenhum absurdo oferecer esse tempo de contrato. O meu ponto em relação ao Danilo é investimento salarial e luvas. Se for muito alto, eu particularmente não acho válido para o Flamengo. Pensando a longo prazo. Pensando a curto prazo, beleza, é um jogador que pode chegar e ajudar bastante o Flamengo. Mas a longo prazo depende muito de quanto ele ganhará de salário e luvas, porque ele chegaria, entre aspas, de graça, porque vai ficar livre no mercado, tanto é que ele trabalha na rescisão de contrato com a Juventus. Então, pessoal, cautela sim. Então, eu, enfim, fico com certo receio de promover um pouco de ansiedade e expectativa em vocês, torcedores do Flamengo, e no fim das contas acabar não acontecendo. Mas é óbvio que tem boas chances. Eu, no lugar do Danilo, não pensaria 2 vezes. 33 anos, já fez tudo que podia fazer na Europa, já ganhou o dinheiro que ele poderia fazer, o pé de meia dele, da família dele. Ele se diz Flamengo, ele diz que a família inteira é Flamengo. O Flamengo hoje é uma visibilidade absurda. Se ele jogar bem, ele vai continuar sendo convocado para a seleção brasileira, vai disputar Super Mundial, vai brigar pela Libertadores, vai brigar pelo Brasileiro, vai brigar pela Copa do Brasil, vai morar no Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa. E é maravilhosa mesmo porque esses jogadores, eles nem conhecem o pior do Rio de Janeiro. A verdade é essa. Eles não conhecem o pior do Rio de Janeiro. Eles só vão curtir a parte boa do Rio de Janeiro. Vai ganhar em dia, estrutura para trabalhar, um elenco bom, vai jogar ao lado do Alexandre, seu amigo, vai ser treinado por Felipe Luiz, seu parceiro. Gente, eu no lugar dele não pensaria 2 vezes, 2 anos de contrato. Pô, Danilo. Agora, se o Danilo vier, o Vitão também vem? Fica essa incógnita, né? Eu perguntei a uma pessoa do Flamengo e falaram assim, pelo menos um tem que vir. Não dando certeza que um vem dessas 2 opções,
e nem dando certeza que os dois vão vir também. Um tem que vir, concordo, zagueiro tem que vir, tem que ser contratado. Vamos contar uma aqui do Claudinho. Gente, olha, o Claudinho estava certo no Palmeiras, tinha dado sim, Palmeiras e Zenit já tinham trocado documentos, tudo certo. Sabe o que aconteceu? Ele vai para o Catar em cima da hora. Leila Pereira falou sobre essa situação. Nós entramos em acordo com o Zenit e o Claudinho aceitou a nossa proposta. Eu mesma conversei por telefone com um jogador que, por 2 vezes, deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Catar. Nas últimas horas, enquanto já trocávamos minutas contratuais com o Zenit, fomos surpreendidos por uma ligação do representante do atleta dizendo que houve uma mudança de planos. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco, disse a Leila em entrevista ao GE. Gente, não é a primeira vez que o Claudinho faz isso. Não é a segunda vez. Com o Flamengo, ele fez mais de uma vez. Na última janela de transferência, ele fez a mesma coisa. Eu sou um cara que eu sempre critiquei aqui o Marcos Braz em alguns momentos, inclusive em negociações envolvendo o Claudinho, mas nesse caso ele não teve culpa. Na última janela de transferência estava tudo certo, gente. Em cima da hora, o jogador topou uma renovação de contrato com o Zenit. Onde eu quero chegar? Que está claro, está nítido, que o Claudinho e seus representantes usaram tanto o Flamengo quanto o Palmeiras em várias oportunidades para se valorizar de outra forma, seja numa renovação com o Zenit ou seja agora indo para um clube do Catar. Inclusive na última janela de transferência tinha vídeo do Flamengo pronto. Eu trouxe essa informação para vocês aqui. Eu vi o vídeo, é porque eu não podia publicar o vídeo na ocasião, só a imagem que eu publiquei. Então, assim, o Claudinho, vou te falar, tanto é que o Marcos Braz aí no Twitter andou soltando gracinha envolvendo o Claudinho agora nas últimas horas. Mas vamos falar agora de Flamengo. O Flamengo entra em campo nessa quarta-feira ainda com o time alternativo comandado pelo técnico Kleber dos Santos. O time principal treinou no Ninho do Urubu nessa terça-feira, depois da entrevista coletiva do Juninho, que foi até uma boa entrevista coletiva, poucas palavras. Eu acho até que ele estava um pouco tímido, um pouco nervoso, mas palavras importantes, bem importantes, sobretudo quando ele disse que uma das características principais que ele tem é a marcação sob pressão. Isso explica muito o fato do Felipe Luiz ter pedido a contratação dele, porque era uma virtude ou uma característica que o Felipe Luiz estava buscando no futuro atacante contratado pelo Flamengo. E o Juninho tem essa virtude. Gostei também quando ele foi questionado sobre substituir Gabigol, que ele chega para a vaga do Gabigol. Ele falou que nenhum jogador é maior que o Flamengo, que o Gabigol fez uma linda história e que agora ele é um trabalhador e vai correr atrás para ter sucesso com a camisa do Flamengo também. Mas sobre esse duelo do Flamengo com o Bangu nessa quarta-feira, 35 mil ingressos. Vamos lá, dá para botar mais, porque essa informação eu tive por volta de meio-dia. Então vamos botar aí, cerca de 40 mil ingressos foram vendidos para Bangu e Flamengo, o jogo que vai ser lá no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Lembrando que a capacidade é quase 42 mil desse estádio, e o jogo vai ser às 7 horas da noite, tá, galera? Horário de Brasília. E para esse duelo, na atividade dessa terça-feira, apurei que Kleber dos Santos vai fazer mudanças no time titular. O Guilherme, que foi titular na última partida, e o Thiaguinho, que foi titular também nos últimos 3 jogos, esses dois saíram do time titular, treinaram entre as reservas. João Alves e o Alacian entraram. E aí o setor ofensivo foi formado da seguinte forma: João Alves no meio de campo, responsável, entre aspas, por ser o armador das jogadas, o Lohan numa ponta direita, o Alacian na ponta esquerda e o Carlinhos centralizado. Ele manteve Fabiano e Ryan Lucas, 2 volantes, e na zaga entra o Cleiton, um jogador que disputou amistoso contra o São Paulo e foi para São Luís para poder ser titular dessa partida também. Então o provável Flamengo tem Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo, Cleiton, Zé Wellington, Ryan, Fabiano, João Alves, o Alacian, Lohan e Carlinhos. Só de ter tirado o Thiaguinho, eu acho que o Kleber dos Santos faz certo. Tem que mudar, tem que fazer alguma coisa, porque não dá para o Flamengo continuar apresentando. E outra, é a despedida dele nesse início do Campeonato Carioca. Ele precisa vencer. O Bangu é o lanterna, o Flamengo é o vice-lanterna ali, penúltima colocação. O Bangu é lanterna.
Sim, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Bangu. Ah, não dá para falar de obrigação no futebol. Nesse caso tem, é o Flamengo. E o time que ele tem em mão ali para jogar não é ruim. Não é ruim, é uma boa base. Estamos falando de bons jogadores. O Flamengo tem que ganhar sim esse jogo para dar uma aliviada na tabela, porque o Flamengo em fevereiro, dia 8 de fevereiro, tem um clássico, dia 12 de fevereiro tem um clássico e dia 15 de fevereiro tem um clássico. Tabela complicada para o Flamengo. Falar agora de Bruno Henrique, a imprensa mineira continua noticiando que o Atlético Mineiro entrou na disputa por Bruno Henrique no início desse ano e já enviou uma proposta ao atacante. O clube mineiro, que busca reforçar o setor ofensivo, ofereceu um contrato de 3 anos, superando o vínculo atual do jogador com o Flamengo, que termina em 2026. Segundo a rádio Itatiaia, Bruno Henrique já foi informado sobre os detalhes da proposta, incluindo o salário oferecido pelo time de Belo Horizonte. Eu vou ser bem sincero, nem perdi tempo perguntando para os representantes do atleta se é verdade. E se for verdade, o Flamengo não vai fazer. O Bruno Henrique faz parte do grupo de jogadores importantes que José Boto disse que não vai negociar, não vai liberar. E eu acho que está certo. E pelo que eu entendi do Felipe Luiz em relação ao Bruno Henrique, o Bruno Henrique vai ser ponta, não vai ser falso 9 em nenhum momento, tanto é que ele botou o Alcaraz nessa posição. Fala, nação rubro-negra. Hoje vamos falar de uma negociação que deixou muitos torcedores animados, mas que agora parece estar congelada. A possível chegada de Jorginho, volante ítalo-brasileiro do Arsenal, ao Mengão. Apesar do carinho da torcida e do desejo de muitos de ver esse craque vestindo o manto sagrado, o acordo esbarrou em um detalhe que sempre pesa: o dinheiro. Quer saber tudo sobre essa novela, as diferenças nos valores e as chances reais de um acerto? Então, fica comigo até o final. Para começar, o Flamengo ofereceu um pacote financeiro de pouco mais de 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais, entre luvas e salários por 3 anos de contrato. Jorginho, no entanto, quer 13 milhões de euros, o equivalente a 82 milhões de reais, pelo mesmo período. Essa diferença de 3 milhões de euros, ou quase 19 milhões de reais, é o grande entrave no momento. O volante deixou claro que o valor proposto pelo Flamengo está abaixo dos padrões do contrato atual com o Arsenal, onde ele ainda tem vínculo até junho deste ano. E por falar no Arsenal, o clube inglês já demonstrou que está disposto a renovar o contrato de Jorginho por mais uma temporada, atendendo a um pedido do técnico Mikel Arteta. Porém, a prioridade do jogador é garantir mais minutos em campo, algo que ele acredita ser mais viável caso mude de clube. Apesar disso, Jorginho ainda não iniciou conversas com o Arsenal para uma possível liberação sem custos, o que seria um passo fundamental para qualquer negociação com o Flamengo. Por enquanto, o Flamengo está jogando com o tempo. A diretoria rubro-negra acredita que, se Jorginho realmente deseja defender o clube, ele precisará flexibilizar suas exigências financeiras. Internamente, o discurso é claro: o volante precisa demonstrar vontade de vestir o manto sagrado. Enquanto isso, o Flamengo vai avaliar se vale a pena esticar um pouco mais a proposta, mas sem comprometer a saúde financeira do clube. Além de Jorginho, o Flamengo segue ativo no mercado. A negociação com Danilo, ex-Juventus, está avançada, e o jogador pode ser o próximo reforço rubro-negro. Já a única contratação confirmada para 2025 até agora foi a do atacante Juninho, ex-Karabag. Isso mostra que o Mengão está planejando com calma e estratégia para fortalecer o elenco sem comprometer o orçamento. E aí, nação, o que vocês acham? Será que vale a pena o Flamengo insistir na contratação de Jorginho, mesmo com essa diferença nos valores? Ou vocês acreditam que ele deveria ceder para mostrar o quanto quer jogar pelo Mengão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque a voz da torcida sempre faz a diferença. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Aqui você fica por dentro de tudo, com informações quentes e análises completas. Valeu por acompanhar até aqui e, como sempre, vamos juntos, porque isso aqui é Flamengo.